No vídeo de hoje vamos descobrir pontos importantes na hora da gente escolher a fonte de alimentação para o computador. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao Drico Tech, seu canal de tecnologia. Eu sou o Drico Souza e hoje a gente tem um vídeo aí no estilo um pouco diferente. Hoje nós vamos descobrir a melhor forma de escolher uma fonte de alimentação, a fonte de alimentação ideal para o seu computador. Eu pretendo trazer vídeos parecidos com esse, mas relacionados a HD, mouses, teclados, fones, memórias, processadores, entre outros. Então, se você quiser saber mais e adquirir mais conhecimento, é só deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações clicando no sininho. Assim o YouTube vai te mandar uma notificação sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. E isso vai me ajudar bastante, me motiva a estar trazendo novos vídeos, além de ajudar o canal a crescer. Bom, é bem provável que esse vídeo ele acabe ficando um pouco longo e um pouco cansativo, já que não vamos ter muitas imagens nem muitos takes. Vai ser só a gente aqui batendo um papo, mas provavelmente vai te ajudar bastante na hora de escolher a fonte de alimentação para o seu PC. Quando se trata de construir uma estação de trabalho personalizada ou um PC para jogos, a fonte de alimentação geralmente é uma daquelas partes que são ignoradas quando na verdade deve ser considerada um dos componentes mais importantes. Pois, se você escolher uma fonte de alimentação que não seja ideal, isso pode te trazer muita dor de cabeça, podendo até queimar alguns dos seus componentes. Além disso, muitas pessoas acabam escolhendo uma fonte de alimentação se baseando apenas na quantidade total de potência. Ela assume que quanto maior for o número, é sempre melhor, o que não é necessariamente verdade. A fonte de alimentação, como o nome indica, é um componente que vai fornecer energia para o restante das suas peças. Se você não tiver uma fonte de alimentação de qualidade, com a potência certa, poderá não apenas desperdiçar dinheiro e eletricidade, mas também você pode acabar estragando as peças do seu computador. Você nunca deve gastar menos com a fonte de alimentação. Selecionar a unidade certa vai garantir estabilidade e confiabilidade ao longo dos anos. Mas antes de mergulharmos neste guia, vale a pena a gente falar sobre um termo que provavelmente vocês já ouviram: mais de 80 de eficiência de energia, que simplesmente descreve aquelas fontes de alimentação que não gastam muita eletricidade. As fontes de alimentação genéricas, normalmente elas são muito ineficientes e gastam muita eletricidade, mesmo quando você não está usando ativamente o seu PC. Um exemplo aqui bem rápido: se o seu computador ele precisa de 100 watts para poder operar, fontes de alimentação baratas podem extrair até 150 watts da tomada. No entanto, dependendo do nível de eficiência obtido, resultará em diferentes economias de energia. Provavelmente você já viu em algum texto, algo do tipo, fontes de alimentação 80 mais bronze, 80 mais gold, silver, platinum, não é mesmo? Mas você sabe o que é que isso significa? Eu vou explicar agora para vocês. 80 mais white é 80% eficiente em termos de energia. A 80 mais bronze, ela tem 85% de eficiência. A 80 mais silver é 88% eficiente. A gold, 90% eficiente em termos de energia. A Platinum tem 92% de eficiência e a 80 mais Titânio tem 94% de eficiência energética. Vale notar que acima de bronze, você obterá apenas um aumento de eficiência de energia de 2%, o que significa que a cada 100 watts, você economizará cerca de 2 watts de eletricidade. Normalmente, uma fonte de alimentação 80 mais branca ou bronze é o que a maioria das pessoas precisam. Obviamente você sempre pode usar uma fonte de alimentação mais eficiente se houver aí um bom negócio. E além disso, lembre-se de que sua máquina nem sempre ela vai estar consumindo a quantidade total de potência da unidade. Em vez disso, o dispositivo ele puxará apenas o que precisa. Isso significa que, se você normalmente assiste a vídeos e navega na web, seu computador provavelmente usará algumas centenas aí de watts. Para ter uma ideia mais ou menos de quantos watts será necessário, existem calculadoras de fonte de alimentação que eu costumo usar aí quando eu estou montando meu PC, eu estou montando um PC para algum amigo. O link vai estar na descrição. Caso eu esqueça de botar o link na descrição, pode encher meu saco aí nos comentários. Mas a calculadora é essa aqui que a gente tem na tela. Eu já coloquei algumas informações, por exemplo, ele pede aqui para você colocar qual é o seu processador, a utilização do seu processador,
quanto de memória você tem, qual módulo que você usa, placa de vídeo, se você usa uma placa de vídeo, duas placas de vídeo, se você já fez alteração aí no clock de memória, clock do core da placa de vídeo, o que você usa de armazenamento, se você tem entradas, drivers ópticos, o que você usa aí na sua PCI Express, qual o seu tipo de teclado, no caso aqui eu já coloquei como game, quais outros dispositivos você usa, como USB, LED, controllers, eu coloquei aqui que eu uso 5 portas USB 3.0, 3 portas 2.0, as fitas de LED aqui da Corsair, tenho 5 fãs de 120mm, water cooler é o Hydro H100i, se eu uso qual o liquid cooling, o pump que a gente usa, a gente tem aqui essas opções todas aqui, e qual monitor, eu coloquei aqui 2 monitores LED de 37, tentei puxar mais ou menos uma média aí do que eu tenho. Qual o tempo que eu utilizo aí o computador? 16 horas por dia, sendo que mais ou menos 8 horas por dia é entre game e edição de vídeo. Eu sei que a minha fonte de alimentação, ela está acima do recomendado, eu uso 1200 a fonte. Vamos calcular aqui, é uma fonte da Corsair, eu vou botar o modelo dela, vai estar passando aqui na tela. Então aqui, o mínimo recomendado para o meu computador são 617 watts. E eu uso aí uma fonte de 1200. Drico, por que você usa uma fonte com o dobro do que é recomendado? Bom, eu faço upgrade no meu PC constantemente. Então eu optei por pegar uma fonte maior para eu não estar precisando toda hora estar vendendo fonte e comprando fonte. Então foi esse motivo que eu escolhi pegar uma fonte um pouquinho mais forte. Poderia estar aí com a fonte de 1000 watts, de 800 watts, iria aguentar bem. Mas foi um negócio que estava valendo a pena pegar essa fonte de 1200 e eu acabei pegando. Então, essa aqui é a calculadora que eu costumo usar para ter uma ideia de qual fonte que eu vou usar. Ele dá aqui o preço, mais ou menos, da fonte e o período que eu vou ter esse retorno pela eficiência energética. Então aqui em torno de 1 ano e 6 meses eu vou ter aí esse valor pago economizando a energia. Agora, uma observação muito importante sobre energia, que é potência contínua e potência de pico. Isso são coisas completamente diferentes. Geralmente o número, potência máxima de uma fonte de alimentação, ela se refere à energia contínua, a energia estável que a PSU, a fonte de alimentação, fornecerá de forma constante, enquanto o pico de energia se refere à potência máxima elevada, ao aumento que a PSU pode fornecer, embora por um valor muito curto de tempo, por exemplo 15 segundos. Ao comprar uma fonte de alimentação, é importante que você verifique se a potência contínua ela atende às suas necessidades, ou você provavelmente terá problemas quando o PC estiver executando em carga máxima. Outro ponto importante agora, vamos falar sobre proteção. Alguns fabricantes de fonte de alimentação, eles incorporam proteções para ajudar a manter seus componentes protegidos contra problemas relacionados à energia. Essas proteções normalmente elas adicionam algum custo à fonte de alimentação, obviamente, mas também pode oferecer um pouco mais de tranquilidade aí na sua cabeça. Um dos pontos, uma dessas proteções contra a sobretensão, que se refere a um circuito ou mecanismo que desliga a unidade de fonte de alimentação se a tensão de saída ela exceder o limite de tensão especificado, que geralmente é maior do que a tensão de saída nominal. Essa proteção é importante pois altas tensões de saída podem causar danos aos componentes do computador que se conectam à fonte de alimentação. A segunda proteção também, muito usada aí, é a proteção contra sobrecarga e sobrecorrente. Esses são os circuitos que protegem a unidade de fonte de alimentação e o computador, desligando a unidade da fonte de alimentação quando houver uma corrente excessiva ou carga de energia detectada, incluindo correntes de curto-circuito. Outra coisa importante também aí que a gente precisa se atentar na hora de escolher uma fonte é a questão do PFC ativo. Você já deve ter lido sobre isso aí em algum lugar quando você estava pesquisando sobre fonte. O PFC ele significa Power Factor Correction, ou fator de correção de força. O PFC é um método extensamente reconhecido de reduzir as perdas de energia nas fontes. Ao reduzir as perdas, aumentando a eficiência da fonte, reduz-se também
a geração de calor e a necessidade de refrigeração. O resultado disso são fontes mais silenciosas, mais eficientes e uma redução na conta de eletricidade. O PFC ele tem alguns tipos, que podem ser ativo ou passivo, e a eficiência varia de um tipo para o outro. Para a gente ter uma melhor ideia dos resultados e poder entender melhor, eu vou botar a tabela aqui, mas é basicamente o seguinte: a gente tem 3 colunas, que é o tipo da fonte, a eficiência e a perda de energia da fonte. Uma fonte sem PFC, ela tem uma eficiência de 50 a 60%, beleza? E a perda de energia dela é de 40 a 50. Já uma fonte com PFC passivo, a gente vai ter uma eficiência de 70 a 80% e uma perda de energia de 20 a 30%. Fontes com PFC ativo, a gente vai ter uma eficiência de 95 a 99% e uma perda energética de 1 a 5%. Baseando na tabela que vocês viram agora, vamos fazer aqui só um exemplo para vocês poderem entender um pouco melhor. Vamos usar como base uma fonte de 300 watts, beleza? Então, uma fonte de 300 watts com 50% de eficiência no limite de carga, ela vai consumir 450 watts. 150 watts serão desperdiçados na forma de calor. Uma fonte com 70% de eficiência, ela vai consumir 390 watts e 90 watts serão desperdiçados na forma de calor. Já uma fonte de 300 watts e 95 de eficiência energética, ela vai consumir 315 watts e vai ser desperdiçado apenas 15. Então aí dá pra ver que quanto melhor for a eficiência da fonte, melhor e mais economia no bolso. Na Europa, para vocês terem uma ideia, fontes sem PSC, elas não podem ser comercializadas e é uma medida de combate, né, ao desperdício de energia. E para finalizar, outra questão que também é importante se atentar é em relação ao fator de forma, para que caiba dentro do seu gabinete. Por isso, antes de realizar a compra de uma fonte, verifique no manual ou no site do fabricante lá do seu gabinete para saber qual é o fator de forma suportado para a fonte de alimentação para que você consiga colocar sem maiores problemas. Bom, galera, então é isso. Eu sei que o vídeo ficou um pouco grande, um pouco maçante, alguns termos aí mais técnicos, uma coisa um pouco mais pesada, mais densa, mas foi para tentar ajudar todos vocês que estão buscando comprar fontes de alimentação para o seu computador, mas não entendem nada. Então, é mais ou menos isso aí, um negócio mais resumido. Eu podia ter entrado em mais detalhes, mas eu preferi trazer um pouco mais clean, mais resumido mesmo. Mas é isso aí, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa o like, cara, isso vai me motivar a estar trazendo novos vídeos, isso ajuda o canal a crescer. Se você é novo e gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho, assim o YouTube vai te mandar uma notificação no seu celular, no seu computador, sempre que sair vídeo novo aqui no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, eles podem estar querendo comprar fonte de alimentação e não entendem nada de fonte, então esse vídeo pode ajudar ele a escolher a fonte ideal para ele. Então, no mais é isso aí, lembrem que eu quero trazer também falando aí sobre teclados, mouses, fones, tá fazendo comparativo de switches de teclado, sensores de mouse e muitas outras coisas. Então, é isso aí, eu sou o Drico Souza, espero encontrar vocês no próximo vídeo, um forte abraço, valeu!